Saúde a todos, irmãos, na paz do Senhor Jesus. Irmão, eu sou o pastor Luzimar Lima e estou hoje aqui, no dia de hoje, trazendo uma palavra para o irmão. Irmão, não estou bem, estou um pouco gripado, mas a palavra de Deus é que importa, né? Em nome do Senhor Jesus Cristo, sou o pastor pela glória de Deus, pela misericórdia do Senhor, eu e a minha esposa. Deus entregou o ministério na nossa mão, a Assembleia de Deus, né? A Assembleia, morada de meu Deus, é esse ministério da gente, nós como pastor presidente e ela vice-presidente. Estou feliz por esse ministério que Deus entregou, né, na nossa mão, e eu creio que quem dá crescimento é Deus, amém? Amém, irmão? Vamos aqui para a palavra do Senhor. Livro de Mateus, capítulo 5 em diante. Você vai ver o que é que Deus fala quando uma pessoa é bem tranquila, bem-aventurada. Amém? Ele fala na palavra dele, a palavra dele é coisa linda. Veja bem. Mateus capítulo 5, versículo 1, ele fala assim: Jesus, pois, vendo as multidões, não era só uma não, era as multidões, subiu ao monte, e tendo ele assentado, aproximaram-se os seus discípulos. Jesus era querido, era? Onde Jesus estava, tinha multidões de gente, as multidões. Você vê quando uma pessoa ela é má, uma pessoa ruim, pessoa amarga, como fala, ninguém quer estar perto. Quem é que quer estar? Ninguém. Mas quando uma pessoa é uma pessoa boa, uma pessoa de bom coração, uma pessoa boa, todo mundo quer estar perto. A Bíblia diz que era as multidões. E onde Jesus foi, sentou-se lá no canto dele lá, e os seus discípulos o sentaram do seu lado. Amém, irmão? Veja no 2. E ele se pôs a ensiná-lo, dizendo... Jesus sempre ele não perdia tempo. Quando ele tinha a oportunidade, ele já começava a ensinar. Ele não perdia tempo, no dia de hoje, bem assim é nós, irmão. Você não deve perder tempo, não. Se você vê alguém aí necessitado de ouvir a palavra, já fala de Deus para essa pessoa. Não perde tempo, não, irmão. Em nome de Jesus, perde tempo, não. Jesus, a multidão estava seguindo ele. Ele saiu de perto da multidão e foi para um lugar. Os discípulos sentaram ao redor dele e ele já começou a ensinar. A Bíblia diz que quando ele saiu da multidão, com certeza ele estava o quê? Cansado. Estava cansado, sim. Você acha que Jesus não cansava, não? Cansava porque ele era homem na terra, ele era Deus e homem. Então ele tinha o físico dele, ele cansava, sim. A mesma dor que nós sentimos, ele sentia. Então ele estava cansado, mas nem o cansaço que ele estava fez com que ele parasse. Ele começou o quê? A ensinar os seus discípulos. E disse assim, olha o ensinamento dele, que maravilha, veja bem, ó. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. O humilde de espírito é uma pessoa que tudo que vai fazer diz graças a Deus. Graças a Deus. Glória a Deus, graças a Deus. Sempre está botando Deus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados, Mas, irmão, ele está dizendo chorar o quê? É um choro qualquer? Não. O que eu quero dizer é chorar. O bom mesmo é chorar na presença de Deus. Orando a Deus, chorar na presença de Deus. O bom mesmo é esse choro aí. É um choro que é um choro bom. Amém, irmão? Pastor, o choro bom? Quem é para você chorar e achar bom? Na presença de Deus é. Você que nunca orou e chorou na presença de Deus, você não sabe o que eu vou falar, estou falando. Mas se um dia você orar a Deus e entregar a sua vida a Deus e chorar na presença de Deus, você vai entender o que eu estou falando hoje. É um choro que parece que não tem mais fim e é um choro muito gostoso. Chorar na presença de Deus é bom, sim. Amém, irmão? A gente sente alegria no choro. Quem já viu? Porque Deus é assim. Agora veja bem no 5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurada é a pessoa mansa, irmão. Amém? Quando você vê uma pessoa brava, perigoso, matador de gente, essas pessoas perigosas, brava, valente,
Deus quer que ele seja manso, porque quando ele se torna pessoas mansas, eles herdarão a terra, Deus disse. Veja que Jesus continua ensinando aos seus discípulos essa passagem. Olha no 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. O que eu quero dizer, bem-aventurado, irmão e irmã, é os que têm sede da palavra de Deus. Eles têm sede, têm vontade ali, fome mesmo, quer ler a Bíblia, quer estar ali com os irmãos, quer estar nos cultos, quer estar fazendo a obra. Bem-aventurados serão esses. Amém, irmão? Veja, ele continua ensinando aos discípulos. Nos dias que Jesus ensinou para os discípulos aqui, nós é o que hoje? Discípulo de Jesus. Então serve para nós nos dias de hoje. Amém, meu irmão? Veja bem, vamos continuando no 7. Ele disse assim: bem-aventurados os misericordiosos. Você é misericordioso? Os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. O que é que ele quer dizer com essa palavra? Que quando você usa de misericórdia com alguém, alguém vai usar de misericórdia com você também. Ou seja, se você ajuda alguém sem falar a quem e por que ajudou, a Bíblia diz que não se preocupe, que o que você fez, a recompensa vem do céu. E daí a pouco, não vai demorar muito tempo não, Deus começa a usar outra pessoa para te ajudar também. Amém, irmão? Veja bem, em nome do Senhor Jesus, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão Deus. Olha que maravilha. Quando ele diz assim, bem-aventurados que estão limpos de coração, porque ele vai ver Deus, quer dizer, eu entendo assim. Se a pessoa morre na cachaça, se a pessoa falece na festa, no forró, bêbado, fazendo coisa errada, eles estão limpos de coração? Não. Mas se a pessoa está buscando a Deus, está na igreja, fazendo a vontade de Deus, buscando ao Senhor, fazendo a obra de Deus, mesmo com as dificuldades. Tem uma passagem que diz assim, olha, tu mesmo com poucas as forças que tu tens, tu guardasse a minha palavra. Por isso que quando a pessoa, mesmo com pouca força, guardando a palavra de Deus ainda, Deus é com a gente. O que eu entendo nessa passagem que ele disse assim, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão Deus, eu entendo que quando a pessoa vai falecer um dia, ela vai estar limpa de coração e ela vai para a glória, para a presença de Deus. Mas a pessoa morrer no desmantelo, não vai ver Deus. Infelizmente, eu creio que não. Porque Deus é justo. Amém, irmão? Quando Deus fala assim, olha, eis que eu venho e levo comigo a igreja, ele está falando a igreja. Ele vai separar o pessoal de Deus. Então as pessoas que estão no vício, na cachaça, na droga, na prostituição, na bagaceira toda, ele não é igreja. Como é que ele vai vir remir a igreja dele se essa pessoa está fora da igreja? Ela não faz parte do que está escrito na Bíblia. Ela não tem ela não está edificando a Deus, ela não está ali dentro da palavra, ela não está junto com o que Deus fala. Quando ela fala assim, bem-aventurado, Jesus fala bem-aventurado, é dessa forma. Nós devemos estar na igreja, buscando a Deus, mesmo com pouca força, mesmo fraco na fé, mas está guardando a palavra de Deus. Amém, irmão? É dessa forma. Que Deus abençoe cada um de vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Ore pelo ministério da gente, para que venha crescer, que Deus venha mandar membro, tanto para o ministério lá como aqui. E assim eu agradeço a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.